Imagine estar diante de uma cena de crime aparentemente silenciosa, onde os rastros visíveis parecem mais oferecer respostas. Porém, cada centímetro desse ambiente esconde um segredo. Impressões químicas deixadas por partículas de poeira ou até mesmo moléculas que escaparam da visão, mas não das ferramentas dos cientistas forenses. Sim, mas como a química forense age nesse meio investigativo? A química forense é a ciência que investiga esses detalhes imperceptíveis, transformando pequenas moléculas em provas concretas. Ela vai além da utilização de formas tradicionais de investigação, por exemplo, utilizando reagentes, espectrômetros, cromatógrafos, além de técnicas avançadas de investigação, como por exemplo a identificação molecular para a revelação de verdades ocultas. Então essa ciência ajuda a saber como, por quê e quando ocorrem esses eventos. E agora, para entendermos melhor esses processos de investigação conduzidos pela análise forense, vamos chamar aqui a nossa investigadora Caroline Anjos para nos explicar cada etapa desse trabalho minucioso. É com você, Carol. Vamos lá! Tudo começa na cena do crime. Quando chegamos, cada evidência deve ser coletada com muito cuidado para que não haja nenhum tipo de contaminação. A evidência pode ser um fragmento de substância, como drogas, ou até mesmo uma amostra biológica, como sangue ou um fio de cabelo. Tudo deve ser guardado em sacos selados ou em frascos, para que não haja de forma nenhuma algum tipo de contaminação. Depois desse processo, eles são mandados para o laboratório, onde vão ser mantidos de maneira adequada, sem interferência de calor ou umidade, para que, de novo, não haja nenhum perigo, nenhum risco de contaminação. Cada detalhe é importante. E como analisamos tudo isso? As duas técnicas mais usadas na análise forense é a cromatografia, que ajuda a separar as misturas das substâncias, e a espectrometria, que ajuda a identificar a composição química de cada fragmento. Depois que os resultados são obtidos, comparamos com uma base de dados gigantesca de substâncias conhecidas. E então, podemos ligar uma evidência a um suspeito ou uma situação. Tudo isso é documentado em vários relatórios que vão parar no tribunal. No fim das contas, todo esse processo de coleta, preservação e análise é o que garante que a verdade seja descoberta. Toda evidência, por menor que seja, pode contar a história que realmente aconteceu. A química forense não é apenas uma ferramenta que ajuda a identificar crimes, mas também um pilar fundamental na justiça criminal. Ao desvendar evidências e conectar pontos, ela não só ajuda a identificar criminosos, mas também traz segurança e confiança à sociedade. A química realmente faz a diferença na busca pela verdade. Nosso jornal fez entrevista com a especialista Nayara Mascarenhas e agora passamos a palavra para a nossa repórter Irlana Mendes. Oi, Ellen. Oi, Radija. Hoje estamos aqui com a professora e pesquisadora Nayara Camargo e ela vai vir compartilhar um pouco das suas pesquisas de análise forense com a gente. Bom dia. Bom dia. Nayara, como você vê a aplicação da química em áreas como investigações criminais? A aplicação da química em análise forense, ela é feita a partir de análise de coleta de materiais, de cenas de crime, de investigação ou de alguma ocorrência. E essa análise ela vai ser feita com base em algumas técnicas de análise química, que podem ser técnicas cromatográficas ou podem ser técnicas de espectrometria. As técnicas de análise cromatográfica mais comuns são a cromatografia de camada fina, que ela vai ser utilizada para análise de compostos de amostras pequenas, como pigmentos de tintas ou drogas, a cromatografia líquida de alta eficiência, que vai ser utilizada para análise de amostras biológicas e detecção de materiais nessas amostras, como drogas e toxinas. Também as técnicas de espectrometria, como a espectrometria de massa, que permite a análise a partir da massa, da composição daquele material, como drogas e explosivos. E a espectrometria de infravermelho, que é utilizado para análise de compostos orgânicos. Tá. Sabemos que a química é fundamental para identificar substâncias em investigações criminais. Que tipo de compostos ou elementos químicos podem ser analisados com mais precisão? Os compostos que normalmente são analisados, os mais comuns, são drogas, explosivos, tintas e pigmentos. Na análise de drogas, elas são feitas a partir de coleta de fluidos e para detecção de quais tipos de drogas compõem aquele fluido. Explosivos, para saber
como esse explosivo foi utilizado e qual a composição básica desse explosivo, a partir dos resíduos que ele deixa em cenas de crime, e os pigmentos e tintas para conseguir definir e comparar com outros tipos de materiais que já são documentados, que já são conhecidos. As drogas e os seus metabólitos, elas também são feitas para determinação de substâncias de uso controlado, os resíduos de explosivos para a gente identificar a presença de algum material que foi utilizado, e as toxinas ou venenos na investigação de envenenamento. Maiores desafios em realizar análises químicas precisas e confiáveis, e como isso pode influenciar a obtenção de provas em um contexto forense. Deve-se pensar em todo o aspecto da análise do material. Para isso, a gente precisa evitar que exista contaminação, qualquer tipo de interferência pela pessoa que está manipulando aquelas provas, aquelas evidências. O método que está sendo utilizado, ele tem que ser o método mais eficiente, um método validado em relação à análise daquele material. Também o tipo de equipamento que é utilizado é importante, a confiabilidade, a precisão daquele equipamento, porque isso vai fazer com que a gente tenha um grau de eficiência e confiabilidade na análise que está sendo feita. Os processos químicos, quando eles são feitos em laboratório, principalmente para análise de investigação criminal, ele precisa ser pensado no sentido de ter uma confiabilidade, de ter uma precisão e evitar qualquer tipo de erro, porque esse material ele vai ser utilizado como uma prova no futuro. Então, é preciso que sejam métodos confiáveis, precisos, sem nenhum tipo de interferência ou contaminação. E mesmo fora do contexto forense, como os princípios da química podem ajudar na resolução de problemas do cotidiano ou na análise de materiais comuns? A gente consegue aplicar essas técnicas químicas em análise de qualidade de água para determinação de contaminantes presentes nessas águas, por exemplo, água de abastecimento ou a fonte de abastecimento de algum município. Também na qualidade e avaliação de alimentos, para determinação também de contaminantes químicos ou biológicos, podem ser alguns desses tipos. E você poderia compartilhar algum exemplo de análise química que você realizou, que embora não tenha sido em um contexto forense, poderia ser aplicado em uma investigação? Análise de qualidade de leite, por exemplo, como você me perguntou anteriormente, é uma técnica de análise química que também pode ser utilizada no contexto para determinação de contaminantes. Então, determinação de material biológico, algum produto químico presente naquele leite, gordura, excesso de gordura, acidez. Então, essas técnicas também podem ser utilizadas a partir de técnicas analíticas químicas. E em sua opinião, como a química colabora com outras áreas, como a biologia, a medicina, para fornecer uma compreensão mais completa de evidências científicas? Todas as ciências, na verdade, elas andam juntas, elas conseguem trabalhar juntas muito bem. Mas biologia e química, como eu falei sobre análise de materiais biológicos, de produtos químicos, de medicamentos ou de toxinas, então, junto com essas duas disciplinas, ou dessas duas ciências, a gente consegue trabalhar estritamente, por exemplo, com composição de medicamentos, novos medicamentos, análise desses medicamentos no organismo das pessoas ou dos indivíduos que necessitam deles. Então a química ela consegue trabalhar muito bem com outras áreas. Muito obrigada, Nayara, pela entrevista. Foi um prazer recebê-la em nosso jornal e você ter compartilhado seus conhecimentos de química conosco. Obrigada. Estamos de volta e agora contamos com a participação do químico Rian Dias, que nos explicará como a química forense ajuda na resolução de crimes. Obrigado, Radigiel. Agora, para finalizar nosso jornal, eu vou apresentar algumas das principais moléculas de investigações criminais. Vamos começar pelo cianeto, que é uma substância com a fórmula molecular CN, conhecida por seu papel em casos de envenenamento. Outra molécula bastante utilizada é o TATP, que é o triperóxido de triacetona. Utilizado em alguns explosivos caseiros, com sua fórmula molecular C9H18O6. Também temos a molécula da cocaína, que
frequentemente relacionada ao tráfico de drogas. que tem a fórmula molecular C17H21NO4. E com isso, encerramos a nossa edição de hoje. Agradecemos a sua audiência e convidamos você para nos acompanhar amanhã para mais informações sobre análise forense e o nosso jornal pericial. Até a próxima!